Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos nesta manhã de apresentações. Meu nome é Renali, serei a host dessa mesa. E gostaria de dar as boas-vindas à professora Rosani e também a todos que estão aqui conosco. A nossa sessão tem tempo de duração de 1h40. Cada apresentação terá tempo de duração de 20 minutos. Quando tiver com 15 minutos, eu irei avisar vocês, tanto por chat. Caso eu note que vocês não tenham visualizado por chat, eu irei avisar por áudio. Desde já quero desejar uma excelente apresentação a todos. Caso vocês notem falha na conexão de alguém, vocês podem me comunicar via chat. Desde já informo que a gravação já se iniciou. Desejo a todos uma excelente manhã. E, professora Rosani, a palavra é da senhora. Bom dia, eu sou Rosane, eu sou professora na Unesp de Assis, Faculdade de Letras, Departamento de Literatura, Linguística e Educação, e vamos ver hoje, então, apresentação, então, em primeiro lugar, do Lucas, pode ser na sequência da Karina, Lorena, e quem mais? Eu estou vendo só 3. Tem mais um? Lucas, Lorena... Seria Mauro, professor. Deixa eu conferir aqui. Mauro. Mauro não está presente ainda. Lopes. Deixa eu verificar se ele já chegou, professora. Até o presente momento ele ainda não chegou. Bom, aí ele pode entrar depois. Então, vamos começar com o Lucas, né? Ele pediu para ir no começo. Então, vamos ver. O Lucas, você podia falar, por favor, alguma coisa sobre você, contextualizar e depois falar do teu trabalho. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o Lucas, eu sou estudante de mestrado lá na UERJ, e o trabalho que eu vou trazer aqui hoje é o trabalho que eu estou realizando para minha pesquisa de dissertação, que é sobre o autor Ferreira de Castro. Eu vou trazer o Ferreira de Castro, mais especificamente o romance A Selva, em um panorama pós-colonial. E, para isso, eu vou estar utilizando como base, eu vou estar utilizando principalmente a obra Orientalismo, do Eduardo Said. Deixa eu só compartilhar a tela para a gente começar. Alguém lembra qual é o botão que usa para poder deixar a tela inteira? Ai, pergunta para a Rena ali, a host. Acho que é mais Realmente eu não sei qual é o botão. Você sabe, Rena? Eu estou acostumada com o Google Meet, então o Zoom eu não sei mexer. Acho que é esse verde aí, Share Screen. Não tem um verde aí no meio? Uhum. Não, mas a tela... Vocês não estão vendo a tela, não? A tela... Eu estou vendo. Então, tá o título, isso. E depois do lado tem os slides, não é isso? É isso mesmo. Na barra inferior da sua tela dos slides, você aperta onde tem onde parece uma TVzinha. Na barra inferior da sua tela. TVzinha? Foi. Obrigado, Rena. Nada. Obrigado. Bom dia a todos. Como eu já falei, esse é o meu trabalho, a minha apresentação, A Selva de Ferreira de Castro, um panorama pós-colonial na Amazônia. E, primeiramente, eu quero contextualizar vocês sobre o romance, né, para depois começar a minha análise. Eu trouxe aqui uma foto dos dois autores, vocês poderem visualizar. Ambientado na Amazônia brasileira, ainda nas primeiras décadas do século XX, o romance de Ferreira de Castro nos narra a trajetória de Alberto, um jovem português de 26 anos de idade que foge para o Brasil, mais especificamente Belém do Pará, devido aos seus posicionamentos políticos favoráveis à monarquia. Sem alternativas, devido à falta de dinheiro, Alberto é convencido por seu tio Macedo a trabalhar no seringal, na floresta amazônica,
com a promessa de dinheiro fácil. Durante as viagens de Belém até o Seringal Paraíso, no Amazonas, bem como durante seus dias de trabalho na extração de látex, Alberto passa a sofrer as explorações e humilhações sofridas pelos brasileiros subordinados a Juca Tristão, homem rico e poderoso proprietário do Seringal. Com o objetivo de analisar os textos do romance através de um panorama pós-colonial, baseio-me na fundamental obra do teórico palestino Edward Said, O Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, onde o autor se debruça sobre a relação entre o Ocidente e o Oriente, este traduzindo como os povos colonizados e vistos como o outro em vista daquele que é o civilizado, entre aspas. Ferreira de Castro, na Selva, reserva ao seu protagonista europeu o papel que sempre foi destinado ao outro, aquele diferente dele, ou seja, ao colonizado. Enquanto isso, a Juca Tristão, o brasileiro, é designado à posição de colonizador. Said escreve em seu texto que, abre aspas, a relação entre o Ocidente e o Oriente é uma relação de poder, de dominação, fecha aspas. E é sobre essa relação que tratarei adiante. Aqui eu trouxe as duas obras principais desse trabalho. Quando falamos sobre a selva, é importante que saibamos que as experiências de Alberto, de certa maneira, são inspiradas nas do próprio Ferreira de Castro. Segundo Jaime Brasil, em seu texto sobre Ferreira de Castro, aos 12 anos de idade, o rapaz chegou ao Brasil. Imigrante de Belém do Pará, o pequeno Ferreira de Castro, abre aspas, foi exportado para o Seringal do Paraíso, nas margens do Rio Madeira, onde passou 4 anos, fecha aspas. Lá foram ocupados os afazeres do armazém, uma vez que, abre aspas, sua idade não lhe permitia trabalhar nas rudes tarefas da colheita da borracha, fecha aspas. Situação semelhante ocorre com Alberto, como já sabemos. Após aceitar a oferta de trabalhar no Seringal, o protagonista do romance inicia então sua viagem a bordo do Justo Sherman, rumo ao paraíso. E desde já sua experiência como subordinada a alguém diferente, um brasileiro, começa. É importante sabermos também que Alberto é um homem português exilado no Brasil por conta de seus ideais políticos. Os portugueses, por séculos, estiveram no Brasil em posição de colonizadores, trazendo consigo a sua língua, religião e costumes. Agora, Alberto se encontra em uma posição em que se torna um submisso a um brasileiro, que, durante séculos, foram submissos aos portugueses. Cito aqui um pequeno trecho onde Alberto se sente notavelmente incomodado com seus companheiros nordestinos que o acompanham rumo ao paraíso. Isso já dentro do navio. Vocês podem estar lendo também aqui na tela. Abre aspas. A sua epiderme de civilizado contraía-se sob o asco que o convés imundo lhe insuflava. O seu espírito sentia-se estranho, quase inimigo daquelas vidas que o cercavam, resignadas ao destino e alheias a tudo que não fossem imposições do corpo. Magoavam a facilidade com que os outros recrutados se adaptavam e dormiam tranquilamente. Um sono que era, para o egoísmo dele, quase uma afronta. Sorria depreciativamente, ao pensar na postulada da democracia, nos defensores da igualdade humana, que ele combatera e que o haviam atirado no exílio. Retóricos perniciosos. Tudo teorias sem expressão real, palavras farfalhantes, ocas e inúteis. Queria vê-los ali, ao seu lado, para lhes perguntar se era com aquela humanidade primária que eles pretendiam restaurar o mundo. Fecha aspas. Bom, nesse trecho a gente pode ver a resistência de Alberto em se enxergar como semelhante àquelas dezenas de seringueiros que o acompanhavam no Justo Sherman rumo ao paraíso. Ou seja, a dificuldade em se reconhecer que ali, a partir do momento em que aceitou a proposta de trabalhar no Seringal, ele se converteu a um deles, a um outro. Na sua obra Orientalismo, logo nas primeiras linhas da introdução, Edward Said nos diz que o Oriente era praticamente o Oriente era praticamente uma invenção europeia e fora, desde a antiguidade, um lugar de episódios romanescos, seres exóticos, lembranças e paisagens encantadas, experiências imaginárias. Fecha aspas. Podemos observar, então, que o autor evidencia que a invenção do Oriente foi feita pelos europeus, ou seja, por aqueles que, durante séculos, colonizaram diversas civilizações ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Ao olharmos o, abre aspas, Oriente, fecha aspas,
de Said como povos marginalizados e periféricos e, entre aspas, culturalmente inferiores aos olhares europeus, fica claro que, para Alberto, o seu Oriente era, sim, a Amazônia, e os povos orientais eram seus companheiros seringueiros. O protagonista português se sente deslocado em meio àquela gente tão distante da sua realidade e mantém grande resistência em reconhecer que, ali, ambos estavam em pé de igualdade. Eram subalternos de alguém maior, como colonizados submissos ao seu colono. Ao seu colonizador, perdão. Seguimos as cenas do romance e passamos já para o caminho ao paraíso, no momento onde Alberto espera sua refeição. Obviamente, ele deduz que o alimento que receberá será diferente dos demais seringueiros a bordo. Seu tio mesmo havia falado a Balbino que lhe, abre aspas, o fornecessem comida de primeira, fecha aspas. Vejamos já a bordo do Justo-Sermão, a situação de Alberto. E quedava-se, abre aspas, e quedava-se de novo resignado a aguardar Balbino, a vê-lo já chegar, a vê-lo apertar-lhe a mão e dizer: faça o favor, venha comer. E não era só a morte de fome, era a consideração que o gesto do outro lhe traria entre o rebanho. Era a desforra daquela indiferença que o envolvia. Fecha aspas. E a narração da cena continua, onde Alberto, após fazer o possível para se fazer notar pelo Balbino, desiste e parte para a fila, onde receberá e comerá a mesma comida dos demais seringueiros. Abre aspas. Com desejo de se fazer lembrado, Alberto foi colocar-se no caminho que Balbino devia percorrer para alcançar de novo a escada. Mas o expediente tornou-se inútil. O outro passou hirto, severo, sem dizer uma palavra e afastando os olhos quando, na travessia, eles se encontraram com os do faminto. Alberto sentia impulsos de morder as próprias mãos, de despedaçar, de dilacerar fosse o que fosse, transformando em energia sua impotência. A humilhação lhe dava cóleras mesquinhas, desejos vis e ingratos. E a crise só terminou ao fechar do dia, quando, com a fadiga do espírito e os nervos, surgiu a tristeza da vida e da imperativa realidade. Na penumbra dos corredores começaram a esboçar-se o que iam formar cortejos junto ao caldeirão fumegante onde se racionava o jantar de cada um. E ele foi também estender o seu mísero prato de folha à colheraça que o copeiro agitava. Fecha aspas. É nessa cena que, novamente, me lembro de Said, que escreve que o europeu, quando entra em contato com pessoas não europeias, sempre se considera primeiro um europeu e depois um indivíduo, como podemos ver na citação onde Said afirma que, abre aspas, ele se aproxima do Oriente primeiro como europeu, em segundo como indivíduo, fecha aspas. E aqui eu trago mais um trecho do Said, do orientalismo, onde ele diz, abre aspas, que um oriental de classe média acredita que ser sua prerrogativa humana não só administrar o mundo não branco, mas também possuí-lo. Só porque, por definição, esse mundo não é tão humano quanto nós somos. Não é exemplo mais puro do pensamento desumanizado. Fecha aspas. Por fim, seleciono um trecho do romance onde Alberto, já no Seringal, passa a ter contato direto com seu patrão, Juca Tristão, um brasileiro. Sentindo abre aspas, repulsa por toda aquela humanidade de hábitos rudimentares cujo convívio amargurava profundamente, fecha aspas. O protagonista do romance segue sua jornada no paraíso, vivendo todas as mazelas reservadas aos trabalhadores, grupo que ele estava inserido. Alberto resiste de todas as formas que pode como a sua situação, mantendo seu olhar sobre o outro e desvencilhando sua imagem da de seus companheiros. Como disse Said, abre aspas, as fronteiras geográficas acompanham as sociais, étnicas e culturais de maneiras previsíveis, fecha aspas. Segue a cena onde Alberto dialoga com seu patrão e recebe uma resposta severa. Aqui nessa cena, Alberto já está no Seringal e é uma cena onde ele entra em contato direto com o Juca Tristão. Abre aspas. Você está a dar cabo da estrada. Se não tinha jeito para cortar seringa ou se não queria, não viesse para cá, que ninguém cá precisava de você. Não se acredita que um homem que vem de Portugal seja mais bestalhão que um cearense.
Só lhe digo uma coisa. Se você continua a matar os paus, eu não lhe vendo nem mais 1 litro de farinha. Não é má vontade, senhor Juca, murmurou Alberto, assaimando os nervos e impondo uma serenidade que não tinha. Fecha aspas. Juca Tristão não hesita em se desfazer, entre aspas, se desfazer de Alberto. Já abri. Oi? É Oi? aquela oitocentista. Oi? Pode continuar a apresentação. Ok, obrigado. Voltando. Juca Tristão não hesita em se desfazer de Alberto. Ninguém cá precisa de você, é o que ele diz. Ali, Alberto é somente mais um em meio à multidão, sendo facilmente substituível. Juca Tristão, em contrapartida, não é substituível. Ele é o patrão. Ele é o superior. Em outras palavras, naquela situação, ele é o colonizador. Enquanto os seringueiros eram substituíveis, desprovidos de habilidades de inteligência sem pudores, Juca era o que mandava, o inteligente, o sagaz. Como diz Said, nesse último trecho que trago, abre aspas, a Europa estava sempre numa posição de força, para não dizer de dominação. O oriental é irracional, depravado, infantil, diferente. O europeu é racional, virtuoso, maduro, normal. A diferença é que, na selva de Ferreira de Castro, os papéis se invertem e o europeu passa a ser aquele que é o colonizado. E o brasileiro, ou seja, o não europeu, é o que se torna o colonizador. O tempo é curto, mas acredito que consegui mostrar ao menos aos presentes um pouco da minha pesquisa e da minha leitura da obra de Ferreira de Castro, em diálogo com a de Said, mostrando como a inversão de papéis ocorre no romance. Ferreira de Castro retorna à antiga colônia portuguesa e mostra aos seus leitores como, em seu romance, como o sistema seringal é semelhante ao sistema colonial. Agradeço a oportunidade e espero que tenham gostado da minha apresentação. Então, Lucas, obrigada. Então, vamos passar para o próximo, aí no final, aí a gente comenta, tá bom? Aí, se você tiver que sair, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, a próxima, então, vamos ver a Lorena. Professora, a senhora disse que seria a Karina. Karina? Tá, então, desculpa, Karina. Tudo bem, mas eu estava na primeira da lista, mas tudo bem, tá? Pode ser, Desculpa. Karina. É porque Não, ela pode ser, Karina. para mim, Lorena. Desculpa, Lorena. Mas a senhora que sabe, professora. Bom, então vamos ver a Lorena aqui, vamos seguir. Lorena, porque a conexão de Karina caiu. Tá bom. Tem que ver isso. Coisas da internet, né? Estamos tentando. Lorena, por favor, você fala um pouquinho do teu trabalho, de você, de onde é, e depois você continua. Bom dia a todos, eu sou Lorena Brito de Oliveira. Eu estava tentando aqui também conectar para passar os meus slides, mas não está dando. Então, vou apresentar pelo celular, tá? Essas são características que são presentes em vários romances Um momento, gente. e prosas. Perdão. E hoje eu vou fazer a apresentação de um artigo da minha pesquisa de dissertação. Eu sou do interior da Bahia, estudo mestrado na reta final, já defendi a minha dissertação na Universidade Estadual de Feira de Santana e, vou apresentar o meu artigo, parte da minha pesquisa, intitulado Miguel Torga, Voz Ativa e Ouvir das Palavras. Contextualizando, trago esse artigo para mostrar esse escritor português, como essa voz ativa e ouvir das palavras que vai representar as escolhas, o tom universal da sua escrita, em suas escolhas de escrita, o povo português, o porquê ser ele essa voz que representa esse povo, que no caso é o seu próprio povo, que nem o sabia ler. Então, esse artigo pondera sobre essa literatura de Torga, o seu universo ficcional, e como essas características se atrelam
aos povos portugueses, relacionando com a terra, que são os elementos que trazem, né, esse autor como centro ali daquele povo português, e aí descrito, né, em 3 principais obras, que é Bichos, a obra do primeiros contos fabulares do autor, de 1940, Contos da Montanha, 1941, e Novos Contos da Montanha, 1944. Então, de Contos da Montanha a Novos Contos da Montanha, a gente consegue perceber, né, como ele vem representar esse panorama mais extensivo em relatar a vivência, as dores, as angústias, as agrúrias do seu próprio povo, né? Aquele povo das montanhas. É esse lugar geograficamente de onde se fala, vem ele ser essa representação desse adúbio fértil de construção e reconstrução daquele Portugal, feito de contos, letras e versos. Esse trabalho é bibliográfico e ele buscou esse embasamento teórico em Gonçalves, Macedo, Feijó e outros autores que serão citados. Dando início, trago como epígrafe a própria fala do Miguel Torga, de 1945, em Contos da Montanha, que diz: ora, eu sou escritor, como sabes, poeta, prosador. É na letra redonda que tem descanso as minhas angústias. Miguel Torga é esse escritor português do século XX, ele é contista, memorialista, poeta, romancista, entre outros. E aí a gente traz ele como destaque agora como contista, né? Dono de uma escrita moderna, suas obras são intensas e podem ser lidas como um hino à liberdade, a temas voltados à religiosidade, a temas sociais, sobretudo ligados à terra. Adolfo Correia Rocha escolheu adotar como pseudônimo o nome Miguel Torga e justifica essa escolha por representar Miguel, né, o de Cervantes e Únamo, que são 2 referências à cultura ibérica, e Torga como a urze resistente da sua terra, né, das montanhas. Então, essa representação é entressalada aí, firme entre a sua representação do seu povo, de onde ele vem e para onde ele se expande, para quem ele escreve e aonde alcança essa leitura, essa escrita do autor. Então, nessa escolha desse pseudônimo, que já dito, né, nós podemos notar umas das linhas de força da sua obra que consiste em representar aquele pequeno mundo da sua terra, né, o Torga, e também com as tintas da Universidade Miguel, que é o qual nós aí conhecemos esse grande escritor, Miguel Torga. Ele nasceu, né, nos Trás-os-Montes, e ainda na infância local de Portugal, e ainda na sua infância, um fato marcante em sua trajetória é quando ele muda-se para o Brasil, um pequeno curto período de tempo para Minas Gerais, com a finalidade de trabalho na fazenda de um tio, mas ele volta para Portugal e o seu tio investe, né, nos estudos desse sobrinho querido. É aí que ele vai se formar como médico, que ele também, nessa formação, ele vai constituir-se enquanto escritor. Então, ele, nesse paralelismo da sua vida profissional, da sua vida pessoal e literária, né, há quem diga que o autor mesmo se confundia, enquanto ele era otorrinolaringologista, estava passando as receitas, ele, nas suas receitas, já era esse poeta, esse prosador, esse contista, dando, né, sentido a ser essa voz ativa e servir das palavras desde sempre. Então, associando esse percurso, né, essas escolhas literárias, essa escrita, nós vamos ver nessas principais obras citadas que o próprio escritor Miguel Torga já publica como pseudônimo, né, escolhido para a vida, desde a Terceira Voz, a revista Portuguesas, onde ele vai refletir a sua identidade do seu povo português em suas obras, e ele vai lançar ao mesmo tempo esse olhar crítico de lucidez. Quem fala isso é Gonçalves, que aos 27 anos, ainda jovem, Adolfo Rocha, de si mesmo se despede e se despacha para vir ser o lume, exarando as fiscas tu Miguels. Então, ficas tu Miguel, perdão, mas não me chames de Judas. A sua literatura já tem toda uma terencidade de uma força indomável. Então, aqui se despacha, né, o Adolfo Rocha para vir ser o lume daquele povo,
aos 27 anos, o próprio Miguel Torga. Alguns dos temas mais abordados desse autor são as histórias das aldeias, né, as aldeias montanhosas. E, como já se sabe, ou quem ainda não sabe, ele vem ser a chave desse universo, esse escritor que tem a chave na mão, a abertura dessas montanhas. É ele que observa e quem escreve sobre Portugal. Nesse contexto, apresenta, né, resistência, a dignidade, a força, o trabalho e a luta configurados aí a esses personagens, a esse povo. Como escritor, Miguel Torga obteve destaque em suas obras como prosa, especificamente também no gênero conto. E aí, ao ler tais obras, é possível observar que alguns personagens estão condicionados geograficamente aos espaços das aldeias montanhosas, através da luta, do trabalho e do misticismo, também da fé, que eles fazem superar tamanhas adversidades que se encontram nas narrativas. No entanto, há também uma escrita desse contista maior na presença do trágico, do sagrado, e seus contos narram a leitura que condiz uma linguagem e ambientes típicos da população mais simples de Portugal, embora faça de maneira elegante e curta. A exemplo desses personagens, nós temos, podemos citar Maria Leôncia, né, uma personagem muito conhecida do autor e que traz na sua narrativa, do início ao fim, uma mulher que supera, né, dentro dos possíveis, dentro do que é possível, todas as dores que acompanham, desde a sua infância à sua morte. Então, mostra Maria Leôncia como ser o sol daquele lugar, ela que vem ser o expoente daquele lugar, né, de Galafura. Por que essa personagem tão importante de Miguel Torga que eu trago para citar? Como narrativa, resumindo, Maria Leôncia, ela cresce e é uma mulher educada, uma mulher gentil, uma mulher muito bem apresentável e muito adorada por todos, muito querida. Então, espera-se para aquele lugar de miséria, para aquele lugar de pobreza, que todas as realizações, as alegrias se configurassem nela, que ela fosse uma mulher feliz e realizada. No entanto, isso não acontece. Pelo contrário, né? Ela é uma mulher que sofre muito, então nenhum homem da aldeia tem coragem, né? Traz encorajamento de paquerar aquela mulher, de casar-se com aquela mulher, e ela casa com um estrangeiro, assim dizer, de fora, né? E ele não honra essa mulher. Então, ela perde o marido, ela fica viúva de marido vivo, e cria o filho sozinho, continua a trabalhar e continua resiliente, né? Ela é a mulher da resiliência. E é assim que o Miguel Torga descreve, com essa elegância e de uma forma muito culta, as mazelas, as dores, as angústias daquela mulher que viveu quase 80 anos sendo o sol daquele lugar, colocando todas as coisas positivas mediante as indiferenças da vida e as dores da vida. Então, ela vem ser o exemplo, ela vem ser o alicerce, né? Como o próprio autor traz na escrita do conto, né? Ela é o ai Jesus da terra. Desses personagens que a gente fala que vem ser, né? Que ele vem ser a voz e as palavras escritas, descritas sobre esses personagens. Então, é um estudo, né? Esse estudo sobre ser ele, o Miguel, a voz desse povo, também é trazido por Fernão Magalhães de Gonçalves, na sua obra, onde ele nos conta com poucas linhas o que ele define o Miguel Torga como um gráfico de uma vida, de ser e ler o Miguel Torga. Nas palavras do autor, ele regou e segurou, né, o cordeiro da noite para que o seu pai fizesse e aprendeu a conduzir a água e a distribuí-la pelos regos. Malhou o centeiro e o trigo, viu cozer o pão e pisou o vinho. Quando se der por si a escrever o pão, o vinho, a água e o lume não serão figuras de estilo. Falará da terra como palavras que desprendem o seu cheiro fresco e o seu ser rasgado pelo arado. Falará do pão como que conhece a nossa boca. Falará da água com palavras que deixam correr a água com a luz do sol e uma vidraça. Palavras que a neurose poética do homem inadaptado não conhece, mas que o homem integrado do castigo de ganhar, abre aspas, o pão e o suor do seu rosto, fecha aspas, entende
e como entende a fome, a dor e a vontade de viver. Então, é assim citado, né, descrito, porque ele, né, vem ser a escrita do seu próprio povo, porque ele os entende. É de lá que ele saiu, né? Então, é o mundo do Miguel Torga que é expansivo ao mundo do seu povo. Ele é a bandeira do seu próprio povo. Então, ele representa e traz, né, de forma descrita, os sonhos, os silêncios, os anseios, as dores, a solidão, as vozes da montanha, as imagens daquele povo das montanhas. Então, são essas construções sociais descritas por esse autor que se torna matéria constituinte, né, daqueles personagens enquanto humanos portugueses. Então, a linguagem desse contista, embora seja marcadamente pautada num léxico de uma região, fortemente, abre aspas, ainda por Fernão Magalhães, traduz a fala da aldeia na língua do inverno mais luminoso e visível à razão de todos os homens, fecha aspas. Nos estudos de Teresa Rita Lopes, intitulado Miguel Torga, Ofício de um Deus da Terra, a autora também traz e cria, né, uma linha de raciocínio que o Miguel Torga ele trabalha os tropismos do próprio povo e dele também enquanto autor. Então, resumindo, explicando, esses tropismos são esses elementos estéticos que vão além das verdadeiras raízes de uma escrita, que faz sentir aí uma proximidade com o universal. Para a autora, o escritor é um homem ibérico sem deixar de ser universal. Ela contesta que quanto mais perto das fragas nativas, mais próximo do universal Torga se sente, e ele bem os representa. A gente consegue mesmo nas leituras sentir, né, que a terra, o povo, o centro de Portugal ali é o lugar de onde ele fala, o qual ele representa. E representa, né, a força, o ambiente, as histórias que são contadas e recontadas através desses contos, né, que é de um problema menor, se expande a uma resolução. Então, trazer do ordinário, das histórias que poderiam ser consideradas ordinárias ali, do problema menor, o extraordinário, né, transformar essas narrativas. Então, essa terra, esse povo das montanhas, tudo que eles vivem, né, é a marca distinta que o autor põe em suas narrativas. Isso também está presente nos estudos de Leão. E a autora diz que essa pequena vila transmontana, dos Contos da Montanha e Novos Contos da Montanha, é que regressa sempre uma necessidade de retemperar forças que o faz sentir, permanecer ali o seu ax mundo, grifo do autor, corroborando com as incessantes referências ao longo da obra de Miguel Torga, aquela terra que não é o lugar perdão, mas é o lugar de onde se fala, de onde se vive, de onde se expõe. Em resumo, né, nós trazemos 3 obras, Bichos, Contos da Montanha, Novos Contos da Montanha, para demonstrar que esses personagens realmente, né, são colocados como esse panorama, né, do próprio autor. E na obra Bichos nós temos como exemplo o Corvo Vicente. Um colega aqui também vai falar, né, desse personagem, vai fazer uma leitura desse personagem. Então, na obra Bichos, nós temos personagens como o Pássaro Faruso, Ladino e o Vicente. Esse último é o Corvo Negro, que é um dos personagens da passagem da Arca de Noé, né? E essa obra Bichos é a primeira obra de contos do autor, que tem um caráter fabular. 5 minutos, eu li. Viu? Eu vi, obrigada. E esse corvo, né, dentro dessa passagem, ele vai demonstrar um conhecimento além, né, bem além. Então, o corvo que vai representar aí o próprio conhecimento. Ele não está mais atrelado à culpa, aos castigos divinos, aos pecados cometidos pelos homens. Ele não se sente mais acorrentado, né, a esses anseios. Ele anseia mesmo por liberdade. E ele escolhe essa liberdade, né? Ele aceita essa liberdade
desde o momento em que ele a tem e as consequências dessa opção. Então, é esse personagem que é um animal, um pássaro, mas que vai representar esses anseios do próprio homem, do próprio autor, bem assim dizer. Por fim, vou aqui trazer que o Miguel Torga é uma fusão desse mundo físico e humano. Essas temáticas trazidas por ele em suas obras representam, né, não só um desespero humanista real, mas também, como drama de sua criação poética, vem trazer a realidade, ainda que dura, do povo que maior o representa e é por ele representado, levando em conta que o ser humano, as suas limitações, essas necessidades de transcendência, né, faz dessa problemática, ainda que ela seja social, religiosa, trazendo a temática principal, né, e de superação, que é a esperança, ainda que em meio a desesperanças no caminho. Esses conflitos íntimos desses personagens, dessas 3 obras, se desenvolvem no interior do escritor e são transcritas, né, e são reveladas ao leitor, enquanto sentimento telúrico de inspiração genesíaca, em Obra Bichos e na sua escrita transmontana, a terra e o povo é a verdadeira ligação entre o homem, o divino, o espaço de realização e de fidelidade entre o seu Criador e a sua criação. É isso. Eu agradeço, né? Por fim, é um trabalho resumido sobre esse panorama, mais ou menos, do de contexto histórico das 3 obras principais de estudo e os personagens que nós podemos observar nessas 3 obras, alguns personagens marcantes que nós trazemos nessas 3 obras. De considerações finais, esse contista retrata essas histórias ambientadas no universo rural que ganham destaque na literatura portuguesa, né? Desde os anos de 1940 a 44, o escritor de Bichos, Contos da Montanha e Novos Contos da Montanha apresenta uma vasta produção literária largamente reconhecida e traduzida por várias línguas. Tais obras apresentam caminhos possíveis de perceber o traço literário do escritor, aquele que fala do seu lugar, que representa o espaço e agentes de um mundo rural e transmontano, o povo por ele visto e conhecido, já que desde a infância vivia longe das novidades citandinas e intensamente criou e brotou sementes de sua personalidade em volta e por meio dos montes. Obrigada. Obrigada, Lorena. Então, vamos passar rápido para Karina. Tá aí, Ok. Karina? Estou aqui. Vocês me escutam bem? Isso, estamos escutando. Olá, gente, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa com vocês hoje, agradecer a professora, os colegas, a organização. Bem, sou Karina, iniciei o doutorado em literatura comparada esse ano na Universidade Federal Fluminense, então a minha pesquisa ainda está no início, mas eu preparei um pequeno texto aqui hoje que vai trazer alguns apontamentos, né, das teorias que eu utilizo, falar um pouquinho sobre o autor. Eu estudo Fernando Namora, e mais especificamente o recorte da minha pesquisa, né, o objetivo mais geral, é traçar um diálogo entre as narrativas do segundo ciclo de escrita dele, que é um ciclo urbano, né, fazer um diálogo entre a construção dos personagens com a paisagem urbana, porque todas essas narrativas têm como cenário a cidade de Lisboa. Então, mais especificamente, eu vou trazer um pouco como a solidão desses personagens se constrói narrativamente, né, a partir desse diálogo com os elementos da cidade. Eu vou iniciar o meu texto aqui para não perder muito do tempo aqui. Vamos lá. Fernando Namora, autor de uma extensa obra, das mais divulgadas e traduzidas nos anos 70 e 80, escreveu, para além de obras de poesia e romance, também contos, memórias e impressões de viagem. Em sua primeira fase de escrita, dialogou de forma direta com os ideais neorrealistas e, portanto, esteve muito engajado com as questões sociais de sua época. Porém, a escrita de Namora é marcada por fases distintas, apresentando diferentes facetas ao longo do tempo.
O momento que por hora nos interessa é o ciclo de escrita citadino, que o mesmo desenvolveu produtivamente a partir de um olhar atento ao interior dos personagens, deixando evidências para analisarmos suas obras desse período a partir de um diálogo profícuo entre o indivíduo e a cidade que o cerca. Seu primeiro ciclo de escrita, marcado pela publicação do romance Casa da Malta, em 1945, organiza-se pelas obras que têm como ambiente o campo, fazendo do meio rural pano de fundo e também eixo norteador na constituição dos personagens e das críticas sociais. Mais tarde, contrapondo-se ao cenário campestre, inicia-se, a partir da publicação do romance O Homem Disfarçado, em 1957, o seu ciclo de escrita citadino, no qual o autor escreveu livros que têm como marca os elementos urbanos de Lisboa. A solidão dos indivíduos, percebida nessa fase de produção literária, parece ser um desses sentimentos que se intensificam através da descrição das paisagens urbanas e do contato dos personagens com os elementos da cidade. A solidão se constrói narrativamente e ganha destaque através da interação entre o homem e o espaço urbano, sendo evidenciada pelo ritmo acelerado da cidade, gerando corpos incapazes de comunicarem-se verdadeiramente uns com os outros. Essa solidão atravessa a trajetória de escrita de Fernando Namora, ganhando ainda mais destaque no ciclo citadino, onde é possível propormos um diálogo entre a construção desse isolamento interior dos personagens com o espaço urbano em que os mesmos se encontram. Em prefácio ao livro de contos Cidade Solitária, escrito em 1959 por Namora, Eugênio Lisboa evidencia a teia de solidões e os silêncios cheios de coisas não ditas que tal obra nos oferece. Assim como em Cidade Solitária, os dois romances escolhidos para a presente comunicação, sendo O Homem Disfarçado e O Rio Triste, também expressam a solidão, ambientada nesse espaço urbano. A cidade está sempre em diálogo, direto ou indireto, com os que nela transitam, intensificando nesses corpos as marcas de solidão e de angústia. Essa troca entre a cidade e os indivíduos revela o quanto a literatura pode usar de mecanismos espaciais para enriquecer ainda mais o fazer literário. Considerando os possíveis diálogos entre literatura e paisagem, defendemos que a literatura faz uso da paisagem para dizer algo, para causar sensações. Nas infinitas possibilidades dentro da criação literária, gostaríamos de destacar a paisagem como um fator de grande relevância na tessitura das obras de Namora aqui apontadas. Pensando nisso, fizemos um recorte para atender ao objetivo da comunicação, escolhendo assim duas obras do autor, nas quais a paisagem urbana acompanha os personagens do início ao fim. A primeira obra selecionada foi o romance O Homem Disfarçado, romance que marca essa virada de escrita do autor, trazendo o espaço urbano como um novo eixo significativo, através de João Eduardo, o médico protagonista, que sente exaustivamente o peso e a aceleração da vida na cidade e relembra com muita nostalgia o tempo de médico aldeão, contrastando dessa forma a paisagem urbana com a paisagem rural. A segunda obra é O Rio Triste, um romance no qual a narrativa se constrói a partir do desaparecimento de Rodrigo na cidade onde reside, Lisboa. Sendo assim, teremos em O Rio Triste o Tejo, o Café Martinho e outros elementos da cidade de Lisboa acompanhando os desdobramentos narrativos até o final. Essas duas obras escolhidas justificam-se por trazerem de maneira produtiva o jogo ficcional entre literatura e paisagem, fazendo do espaço não meramente algo ilustrativo, mas capaz de criar sentidos, exacerbar a fala e o sentimento dos personagens, servindo como um significativo recurso na trama narrativa. Para começarmos a pensar em tal diálogo, elencamos algumas teorias que nos foram indispensáveis. As mesmas refletem sobre espaço, paisagem, indivíduos e literatura, permitindo que tracemos um olhar transdisciplinar para a interação entre os personagens e os elementos paisagísticos, criados e escolhidos por Namora, de maneira a despertar sentidos e evocar emoções em suas obras. Félix Guattari, filósofo francês, em seu capítulo Espaço e Corporeidade, um dos estudos que compõem a obra Caosmose,
parte do princípio da interação entre corpo e espaço, propondo uma indistinção entre tais categorias, ressaltando uma inseparabilidade entre os mesmos. Essa relação entre espaço e corpo é muito cara para começarmos a refletir sobre paisagem e literatura, uma vez que nas obras escolhidas, os personagens e seus corpos se mostram em tessitura com os ambientes urbanos nos quais estão inseridos, parecendo mesmo serem indissociáveis de tais contextos. Para Guattari, a paisagem desencadeia afetos e provoca sensações nos corpos, causando uma experiência de subjetivação do espaço. Sendo assim, ele defende que o alcance dos espaços construídos vai bem além de suas estruturas visíveis e funcionais. Para Michel Collot, em Pontos de Vista sobre a Percepção de Paisagens, a paisagem caracteriza-se como um espaço disponível ao olhar e também acessível a um corpo, sendo ao mesmo tempo público e privado, suscetível de uma modelagem a partir de um sujeito. O arquiteto e filósofo finlandês Palasma também destaca em sua obra Os Olhos da Pele, a Arquitetura e os Sentidos, a direta relação estabelecida entre espaço e corpo. O olhar filosófico de Palasma sobre a arquitetura e também sobre os espaços permite refletirmos sobre a troca estabelecida entre os indivíduos e os ambientes, e, consequentemente, as paisagens. Em Essências, livro que reúne 4 ensaios do autor a partir desse viés da filosofia, o arquiteto traz uma reflexão sobre o intenso intercâmbio entre os corpos e os espaços habitados. Mais especificamente no ensaio denominado Espaço, Lugar, Memória e Imaginação, presente no livro citado, nos deparamos com o olhar sensível do arquiteto e filósofo sobre a experiência na cidade. Tratando ainda da experiência do corpo na cidade, Palasma detalha a relação dos sentidos humanos com os espaços, demonstrando a experimentação do ambiente e da paisagem pelo tato, pela visão, pela audição, etc. Palasma discorre sobre a associação da solidão e do isolamento com o espaço urbano. Mesmo que por meio de transposições e deslocamentos temporais entre a cidade de Palasma e a Lisboa de Namora, podemos pensar nas crises existenciais dos personagens das obras analisadas a partir das reflexões do teórico finlandês. De acordo com o arquiteto e filósofo, abro aspas, a cidade contemporânea é a cidade dos olhos, do distanciamento e da exterioridade. O conceito de dromologia, cunhado por Paul Virilio, no qual o filósofo estuda os efeitos da aceleração da velocidade na sociedade, muito nos vale, pois, segundo Virilio, a dromologia é a área de estudo interdisciplinar sobre a velocidade e o modo como a mesma é capaz de mudar a percepção do tempo e do espaço e, portanto, causando, entre outras consequências, a sensação de um sujeito desarticulado espacialmente e temporalmente. As colocações sobre esse indivíduo que se sente deslocado na paisagem urbana muito nos interessa, pois os personagens das narrativas escolhidas passam por tensões com o meio no qual se encontram. A velocidade da vida urbana parece atravessar esses personagens, fazendo com que os mesmos não se enquadrem, demonstrando uma vivência errante frente ao contexto no qual se encontram. São figuras que ou vivem atrasadas, ou não encontram lugar nos ônibus cheios, ou não conseguem participar de conversas com a maioria das pessoas. São indivíduos que se colocam em constante afastamento, seja das pessoas em geral, seja da própria família. Muitas vezes parecem seres incompreendidos, ou mesmo sujeitos fora do tempo. Pensando nessa expressão fora do tempo, muito nos vale o estudo sobre a problematização entre o tempo do indivíduo e o tempo da cidade, desenvolvido por Ana Fanny Carlos. Carlos levanta essa incompatibilidade entre o tempo individual e o tempo coletivo acelerado, sentido nas transformações urbanas, mostrando o quanto o indivíduo não acompanha esse ritmo intenso e acaba sofrendo as consequências de estranhamento dessa disparidade temporal. Tendo em mente essas teorias que dialogam paisagem e literatura e percorrendo algumas obras do escritor Fernando Namora, fomos percebendo a atmosfera que começa a aparecer em seus escritos ao longo da década de 50. Esses primeiros indícios citadinos chamaram-nos atenção, pois instauram um novo momento na trajetória do autor. Antes, o cenário era campestre, e a partir de O Homem Disfarçado, percebemos as ruas de Lisboa, os cafés, os automóveis, os transportes coletivos
e outros elementos urbanos começando a invadir o cenário do autor. Tal mudança na paisagem merece destaque, pois parece influenciar diretamente a construção dos personagens dessa nova fase. Nesse segundo momento de escrita do autor, não é apenas o espaço que muda do campo para a cidade, mas há o surgimento de um novo homem, dotado de um corpo que sofre com o ritmo acelerado da cidade. A criação desse novo corpo, que não se adapta à vida na cidade e relembra com saudade os tempos de aldeia, fica muito evidente através da narração da vida e das angústias do médico João Eduardo, personagem principal de O Homem Disfarçado. As tensões de João com o espaço citadino se mostram do início ao fim do romance. O narrador destaca que aquela paisagem que remete ao campo está ali deslocada, imposta à força, mas ainda assim traz certa paz que o personagem tanto precisa naquele ambiente que o angustia. Na Lisboa de João Eduardo, narrada no romance O Homem Disfarçado, ainda parecia haver um local, mesmo que específico e quase artificial, de respiro e de fuga, o que não acontecerá mais tarde, na Lisboa construída no romance O Rio Triste, em 1982. A solidão dos indivíduos que vivem na cidade, já reconhecida no primeiro romance, aparece de maneira mais perceptível no segundo romance, O Rio Triste, que é o último do autor, né? No qual as relações parecem esvaziar-se de maneira mais significativa e levarem a uma possível desistência por parte do personagem Rodrigo Abrantes, desaparecido na cidade de Lisboa. Se João Eduardo, em O Homem Disfarçado, no primeiro romance, cria uma espécie de disfarce e máscara para não enfrentar a sua realidade angustiante na cidade, Rodrigo, personagem de O Rio Triste, aparentemente não vê outra saída que não seja desaparecer daquele contexto. A vida solitária, observada principalmente a partir da figura do médico João Eduardo, no primeiro romance, perpassa de alguma forma todos os personagens do segundo livro. Percebemos uma solidão sempre em diálogo com o ambiente urbano de Lisboa, pois de início ao fim a cidade está ali, participando e se fazendo ecoar nos corpos narrados, mesmo que algumas vezes de forma indireta, seja pela presença dos automóveis, das ruas, do café, ou ainda pelo esvaziamento das relações sociais. Os apontamentos da paisagem urbana, para concluir aqui, observados brevemente nas obras escolhidas, revelam uma constante que passa a prevalecer no segundo ciclo de escrita de Fernando Namora, no qual o autor constrói personagens tecidos juntamente com a cidade. Ao utilizar os espaços para intensificar o sentimento dos indivíduos narrados, Namora mostrou que não se limita em descrever paisagens, mas vai além, jogando com as mesmas ao mostrar as ressonâncias que determinados ambientes podem estabelecer com os corpos. É isso, eu agradeço. Obrigada. Então, agradeço a Karina. Então, agora a gente vai para o Mauro. Mauro, está aí? Tá, professora. Olá, bom dia. Bom dia a todos, a todas. Presentes é Mauro e Julie. Ah, é? Mauro e Julie. Bom dia. Isso. Chegou o Mauro. Eu sou coautora, ele é o autor principal do trabalho, professora. Muito bem, então agora você se apresenta, por favor, e daí pode passar a falar o trabalho. Tá certo. Eu estou sem vídeo, professora, mas acredito que o áudio esteja bom, né? E todos consigam me ouvir. Então, bom dia novamente a todos, a todas, a todos os presentes nessa manhã maravilhosa, né, de evento. Eu sou Julie Leal, eu sou doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Pará e estou apresentando esse trabalho em parceria com meu colega de doutorado, agora já doutor Mauro Leal. Eu vou iniciar aqui a apresentação dos slides. Vocês me confirmam se está aparecendo direitinho aí para vocês. Estão conseguindo visualizar?
Apareceu. Apareceu? Ótimo, que bom. Então, o nosso tema, né, o tema do nosso trabalho, que na verdade é um tema de um artigo que nós estamos concluindo agora, não é especificamente um tema das nossas pesquisas, mas de certo modo dialoga com as nossas pesquisas por conta desse recorte, né, e aproximação que nós estabelecemos entre literatura e filosofia. Então, o tema é Niilismo no Conto Vicente, de Miguel Torga, uma leitura nietzschiana. E, logicamente, né, nós estamos aqui apresentando, primeiramente, o autor, né, dessa obra maravilhosa, dessa narrativa, o escritor Adolfo Corrêa da Rocha, né, cujo pseudônimo, que, na verdade, é o nome pelo qual ele é muito mais conhecido, né, e se tornou notório, é Miguel Torga. Então, escritor nascido em 1907, falecido em 1995, escreveu inúmeros romances, peças de teatro, ensaios, dentre eles, né, para a apresentação de hoje, nós destacamos, né, uma narrativa presente na obra Bichos, de 1940, né, que é composta por 14 narrativas. Eu não sei se estão visualizando assim, apareceu melhor agora. Aqui nós temos, né, a apresentação, né, primeiramente, desse tema filosófico por excelência, que é o tema do niilismo, que não é tratado por Nietzsche como um conceito, mas é tratado como uma noção, uma interpretação da realidade, porque Nietzsche foi um filósofo totalmente avesso às conceituações, né? Então nós vamos também respeitar a abordagem filosófica que foi proposta por Nietzsche, iremos abordar a questão do niilismo como uma noção interpretativa da realidade. Então, niilismo vem do latim nihil, né, que quer dizer nada, indica justamente a ausência absoluta de sentido, de não ação. É a falência do valor ético e a decadência dos valores de uma determinada cultura. Para Nietzsche, niilismo é um sintoma, um fenômeno social que indica o enfraquecimento da vida. Ou seja, para Nietzsche, o niilismo é um fenômeno social, é algo que vai assolar, vai acometer todos os indivíduos de certa forma, por um motivo ou outro, por uma questão ou outra, todos os indivíduos, em algum momento da vida, irão tender, de certo modo, a essa ausência de valores, né? É lógico que o niilismo ele é algo bastante complexo, é um fenômeno muito complexo, porque ele Nietzsche vai apresentá-lo, né, caracterizando ali o niilismo em dois tipos, né, ativo e passivo. Então, não é algo tão simples assim de compreender no primeiro momento, e aqui nós vamos tentar estabelecer essa leitura do conto, né, Vicente, a partir dessa noção. Então, a gente precisa identificar, acima de tudo, né, que o niilismo é esse fenômeno, né, social, ou seja, é um momento de esfacelamento dos valores, é um momento quando nós nos defrontamos, então, com certos aspectos da vida que se demonstram desafiadores ou contraditórios para nós, de certa forma, né? E isso a gente vai identificar com o personagem, né, Vicente, ele vai encontrar, ele vai se sentir, né, incomodado. Então, o niilismo ele provoca o incômodo, ele provoca justamente aquela atitude, né, filosófica por excelência, que é a atitude do incômodo, né, do choque com a realidade. Então, esse personagem ele vai se sentir incomodado com aquilo que o cerca, né, com todos os valores, com todas as imposições, com todas as amarras sociais que estão presentes, né, no cenário dessa obra, desse conto, né. Então, especificamente, né, voltando aqui para Nietzsche, ele vai delimitar então esses dois tipos, né, de niilismo. Nós vamos compreender melhor agora: niilismo passivo e niilismo ativo. No caso de Vicente, ele estaria identificado aqui a partir da leitura que nós propomos com niilismo ativo, né? Mas precisamos compreender o que é o niilismo passivo também. Então, o niilismo passivo é o esgotamento do ser humano,
o reconhecimento da sua incapacidade de ação. Então, é a não ação, é a inatividade, é um estado em que certos indivíduos e seres humanos chegam de total apatia, quando as pessoas não conseguem realmente ter alguma atitude perante a sua existência, né? Então, aceitando nesse momento as suas fraquezas como algo inquestionável. Então, é um momento de aceitação e passividade completa, né, em relação àquilo que as pessoas nesse estado não julgam inatingível, julgam inquestionável. Então, em geral, as pessoas que se deixam, né, tomar pelo niilismo passivo, elas não conseguem agir, elas ficam paralisadas, engessadas, né, e acabam se deixando levar por certas ideologias, por certos pensamentos que podem ser extremamente danosos até para a sua própria vida. Então, não há afirmação, somente um acentuado estado de enfermidade. Então, até a gente poderia até dialogar rapidamente aí com Dostoiévski, né, quando ele fala, né, nos Irmãos Karamazov, em muitas de suas obras, sobre essa presença, né, do niilismo, né, daquele indivíduo que internaliza as agruras da vida, o indivíduo que não consegue reagir, o indivíduo que se coloca numa posição, né, de submissão e de passividade perante os fatos que o atingem, que o afligem, né, das piores formas. Então, nesse sentido, o niilismo passivo ele tem uma forte relação também com a ideia de angústia, uma profunda angústia por conta desse esvaziamento de valores. E o maior sintoma disso para Nietzsche é a morte de Deus, que ele vai descrever em inúmeras de suas obras, mas principalmente Anticristo, assim fala Zaratustra, onde ele vai caracterizar e descrever a morte de Deus justamente como esse momento de choque, né, dos indivíduos com a sua própria realidade, porque é o momento em que nós, né, mesmos, né, acabamos, destruímos, né, a imagem da própria divindade, né, na qual nós acreditamos por longos períodos, né, por longos séculos. Então, o esfacelamento dessa própria crença, né, na divindade marca o esfacelamento de todos os valores, porque o valor talvez mais absoluto seja a crença nessa figura divina, né? E com o esfacelamento dessa crença, não há um solo seguro, não há um ambiente, né, de apoio para as pessoas se sustentarem a partir de então, né? Com o niilismo ativo, nós temos já uma negação do próprio niilismo, né? E aí já se configura uma atitude afirmativa a partir dessa perspectiva de Nietzsche. Já não é mais a negação absoluta dos valores, mas a identificação de que em algum momento nós precisamos negar esses valores, precisamos nos abstrair desses valores para, a partir de então, construir, né, ou constituir para nós uma atitude afirmativa. Então, o niilismo ele se volta contra si mesmo, destruindo-se. É uma situação de destruição e criação de novos valores. O ser humano reconhece, né, que ele é prisioneiro de determinados valores e busca a liberdade. Então, busca essa libertação. E é justamente aí, né, que nós vamos dialogar com a obra. E agora eu passo a palavra a Mauro, que ele vai fazer a interpretação dessas noções, né, a partir da leitura do conto Vicente. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, vou iniciar aqui. Eu me chamo Mauro. Acabei de me formar, doutorado em letras da UFPA. Sou também formado em filosofia. E aí eu vi, essa pesquisa, ela relaciona-se também com a nossos estudos que nós efetuamos no doutorado. A questão do niilismo relacionado com a literatura. E nós escolhemos esse conto Vicente para apresentar neste evento. Agradecemos a participação, a presença de todos, a possibilidade da nossa comunicação.
Vicente é um conto bastante interessante, porque ele evidencia esse embate, essa luta, essa tentativa de autonomia do ser humano frente a determinados valores. Valores, claro, que são impositivos na maioria das vezes, são tradicionais, são dogmáticos. Então, o indivíduo, muitas vezes, ele não tem força para se voltar ou para se libertar desses valores. O Nietzsche ele vai fazer uma crítica nesse sentido, não a ideia de divindade. Nietzsche sabe que a figura do divino é importante na nossa sociedade. É por isso que o Nietzsche ele é um filósofo bastante mal interpretado. Então, ele é sempre colocado como aquele que se volta contra tudo. Não, ele sabe que aquilo é importante, que essa figura do divino ela tem uma representação significativa na nossa sociedade. O problema é o que se constrói sobre esse divino, a interpretação que é feita sobre esse divino. E o Miguel Torga ele dá também a sua interpretação, a sua visão sobre esse debate nesse conto Vicente. Temos o animal que é humanizado ou o homem que é animalizado nesse conto. Parece que não há uma distinção entre ser humano e animal. Não, todos estão no mesmo patamar existencial, inclusive. Crítica à condição de submissão do ser humano. O Vicente, apesar dele ser um corvo, um animal, ele possui aspectos humanizantes, ele reflete, ele indaga, ele questiona. Ele vai ser o único animal na arca que ele vai se voltar contra essa espécie de imposição, isso que vai causar essa indignação nele. Nós temos também essa visão neste conto de que esses seres eles estão atrelados à Terra, eles estão conectados à Terra. É por isso que eles consideram uma ofensa, todos eles pensam isso, todos os animais, mas só o Vicente vai externalizar isto, vai se voltar contra esse mandamento. Ou seja, quando ele foge, ele encontra, como nós vamos ver daqui a pouco alguns trechos, a terra, ou seja, ele procura a terra. Sabe, isso aqui que eu estou vivendo nesta arca é antinatural, não deveria estar acontecendo. Inclusive, é uma injustiça para com os animais que não tem nada a ver com essa relação ser humano e divino. Na arca, todos os animais se igualam, racionais ou não. Já falei sobre isso. Vicente marca o desejo dos seres vivos por liberdade, autonomia. A nossa sociedade ela é marcada por esses valores que segundo Nietzsche, visam nivelar o indivíduo, visam igualar. Qual é a dificuldade? Qual é o problema disso, Mauro? É que justamente cada um de nós possui potencialidades diferenciadas, então eu não posso nivelar todos. Quando nós fazemos isso, isso acontece através de imposição de valores, que vão cercear, vão limitar o indivíduo. O Nietzsche ele sempre vai por esse caminho de uma tentativa de autonomia do sujeito, de liberdade. Pode passar. E aqui nós temos alguns trechos. Aqui é o início do conto. 40 dias eram já decorridos, desde que, integrado na leva dos escolhidos, dera entrada na arca. Mas desde o primeiro instante que todos viram que no seu espírito não havia paz. Calado e carrancudo, andava de cá para lá numa agitação contínua, como se aquele grande navio onde o Senhor guardara a vida fosse um traje à criação. Ou seja, já temos um incômodo do Vicente. Já 40 dias que nós estamos aqui, nessa angústia, nessa prisão. Temos um animal que está acostumado à liberdade, a voar, ou seja, é uma Mauro? condição antinatural. Pode falar. Desculpa atrapalhar, 5 minutos. 5 minutos, tá ok. Então, nós temos essa condição antinatural desse indivíduo
nessa arca. Um trecho aqui, deixa eu ver. 40 dias, porém a carne é fraca, o prendeu ali. Ou seja, eu permaneci nesta arca porque eu quero sobreviver. Mas isso se mostrou uma fraqueza minha. E durante esses 40 dias nós podemos traduzir como um estado de niilismo passivo do Vicente. Estou aqui, me submeti a esses desmandos, a esse controle, a essa imposição, mas para mim chega. É no momento que nós temos a passagem desse niilismo passivo em Vicente para um ativo. É quando ele se liberta, inclusive, do desejo de autopreservação. Se for para viver desta forma, eu não quero. Eu prefiro perecer mais em um estado de liberdade do que me manter servil, resignado em algo que me anula, que é algo que me enfraquece. Então, ele bate as asas e vai de encontro à imensidão do mar. Pode passar. E aqui nós temos uma pergunta, foi quando Deus questiona, mas cadê o Vicente? Senhor, o teu servo Vicente evadiu-se. A mim não pesa, essa é a fala Noé se explicando, olha. Aí nós temos essa submissão do ser humano a essa construção do divino. O problema que o Miguel Torga apresenta em Vicente é essa imagem desse divino. É um divino que ele é impositivo, ele é castigador. Todos têm medo desse, todos os seres vivos nessa arca têm medo de Deus. Ou seja, o que o Miguel Torga quer representar é que essa é uma representação equivocada desse divino. Não deveria ser dessa forma. Essa figura divina deveria ser uma figura acolhedora e não essa representação que os seres humanos, que a sociedade faz do divino. Olha, se você errar, você será punido. Se você errar, você irá para o inferno. Se você errar, ou seja, é um Deus que ele se desconfigura. Deveria ser um Deus da bondade e do amor, mas conforme essa visão do Miguel Torga, se torna um Deus impositivo, até cruel, sabe? E todos têm medo dele, inclusive Noé. Olha, sabe, perdoa o Vicente, mas perdoa a mim também, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu cuidei dele. Ou seja, todo esse temor da criação perante o Criador. Pode passar. E aí a arca volta, vamos buscar o Vicente, e eles encontram a terra, essa simbologia da terra que é bastante forte, essa representação da terra, no qual reforça essa ideia de que o ser humano é filho dessa natureza, os seres vivos, né? Terra, nem planaltos, nem veigas, nem desertos, nem mesmo a maciez tranquilizadora de um monte, apenas a crista de um cerro a emergir das vagas. Mas bastava. Por quantos ouviam, um pequeno penhasco resumia a grandeza do mundo. Ou seja, era só um pequeno penhasco onde o Vicente estava encolhido. Encarnava a própria realidade deles, dos animais, até ali transfigurados em meros fantasmas flutuantes. A todo momento durante o conto, Torga ele faz essa representação dos animais que estão ali angustiados, submissos, estão numa condição antinatural. Esse é um termo que o Nietzsche ele utiliza muito. Terra, uma minúscula ilha de solidez no meio de um abismo movediço, e nada mais importava e tinha sentido. Terra, desgraçadamente. A doçura do nome trazia em si um travor. Terra, sim. Existia ainda o ventre quente da mãe, ou seja, toda aquela situação de dilúvio é uma situação absurda, caótica. Precisamos voltar para o ventre da nossa mãe, o ventre quente, acolhedor, que nos salva, que nos acolhe. Pode passar. Restava dele apenas o topo, sobre o qual o negro sereno, vejamos que o Vicente ele está calmo, ele não está angustiado, ele não está temeroso, ele inclusive aceita. O único representante do que era a raiz plantada no seu justo meio, impávido, permanecia Vicente. Como um espectador impessoal, seguia a arca que vinha subindo com a maré. Escolhera a liberdade e aceitara desde esse momento todas as consequências da opção.
Olhava a barca que se aproximava, sim, mas para encarar de frente a degradação que recusaram. Olha essa crítica do Torga diante dessa narrativa. Claro que é uma leitura pessoal do Torga, pois não. Desculpa trabalhar 20 minutos. Infelizmente acabou o tempo. Tá ok. Vou só o último slide aqui, pode passar. Mas em breve se tornou evidente que o Senhor ia ceder, que nada podia contra aquela vontade inabalável de ser livre, ou seja, esse desejo do ser humano em liberdade, em se tornar aquilo que ele é de fato, mesmo que ele tenha por vezes que se impor, ele tenha que romper com determinadas tradições e determinadas imposições. Agradeço a presença, a escuta de todos. Obrigado, tempo bastante resumido. E essa é uma parte da nossa pesquisa. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço ao Mauro, a Julie, né? Julie, né? Então, a gente tem mais 20 minutos, não é, Renan? Eu acho que a gente pode fazer um comentário, uma discussão entre vocês. Bom, nós temos 2 sobre Miguel Torga. Então, a Lorena e o Mauro e a Julie. Vou perguntar para vocês, o que você... Por exemplo, nós temos aí Bichos da década... publicado em 40, Contos da Montanha 41, Novos Contos 42. Então, todo o mesmo contexto social e histórico, né? Eu achei interessante porque vocês quase que não comentaram, assim, explicitamente, não fizeram menção ao contexto político, né? Então, o pós-guerra aí é evidente, toda década de 40, né? Outra coisa também que é evidente é aquilo que normalmente a gente chama, né, o neorrealismo. Entre os 2 trabalhos, tem alguém aí que poderia, vamos dizer assim, considerar algumas informações para enriquecer o trabalho de um ou de outro? Porque vocês também, a Lorena Bichos e o Mauro e a Julie também trabalharam com bichos, só que 2 aspectos diferentes, né? Aí a gente vê a questão contextual, política e a questão geográfica. Trás-os-Montes, né? Região totalmente acidentada, a maioria dos imigrantes saiu de Trás-os-Montes, então a gente vê uma realidade muito pobre, né? E o que mais que vocês poderiam acrescentar, se alguém quiser acrescentar alguma coisa que não deu tempo de falar durante a exposição, vocês podem comentar a respeito, depois eu passo para a Karina. Alguém queria comentar alguma coisa? Só a senhora comentou, professora, sobre essa questão histórica, né? Tem uma possibilidade de interpretação do Vicente atrelada a essa questão do fascismo, né? Que essa imposição, essa resignação do indivíduo a determinadas forças, que às vezes você, inclusive, para reagir, você tem que colocar em questão a sua própria sobrevivência, como fez o Vicente. Não posso aceitar essa condição de subserviência, eu tenho que me voltar contra. Então, era uma época de fascismo muito forte que Miguel Torga vivenciou. E, com certeza, isso deve ter influenciado também neste conto. Isso, porque a gente também vê críticas, né, que falam que ele partiu para os animais para não falar dos homens, porque nesse momento não se podia falar a crítica, né? Então ele colocou personagens animais para falar dos humanos, para falar dos homens, só que do ponto de vista não, formalmente animais. Então
vamos dizer assim, o governo não podia acusá-lo de estar fazendo uma crítica, né, direta, vamos dizer assim, né? Lorena, você teria mais alguma coisa para acrescentar? Um momento, eu estava aqui procurando o microfone. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né, sobre Vicente, eu estava bem ansiosa para ver, gostei muito mesmo da apresentação, do texto, e como acréscimo, né, essa situação que a senhora falou, de o medo da censura e trazer por trás essa escolha da primeira obra dele, que venha a ser a abertura, assim. Ele é reconhecido como um contista maior, ele tem esse acúnio, né, dentro da literatura portuguesa, como contista maior, sobretudo por essa coletânea de contos da obra Bichos. Então, pegar realmente esses animais e trazer elementos, né, humanos, essas denúncias sociais, sobretudo para a situação da época, né, daquele povo, daquelas indagações que ele traz nessas entrelinhas, e aí ele vai, né, transportar essa mazela ou essa força desse homem e dessa mulher em relação associada a esses animais, as indulgências e as confluências da existência humana. Então, eu acredito muito que o autor escolhe essas perspectivas, né, de formas que vem trazer esse tradicionalismo, essas marcas da política, da situação de Portugal, sobretudo nessa extrema pobreza, para penetrar essas miudezas comuns da vida do homem, né? Então, ele vai representar. Até mesmo nas obras do autor, ele traz como apresentação um prefácio. Então, as obras do Miguel Torga, eles trazem vários prefácios, né? Edição 1, edição 3, edição 5, e ele vai reescrevendo. Então, sempre foi uma maneira do autor trazer sobretudo, essas características únicas daquele povo esquecido, né? Por isso que acreditamos nós, desse povo das montanhas, já que é uma obra que sucede os bichos, mas aí ele já vai retratar seres humanos, né? Personagens humanos. Na obra Bichos também, os colegas podem trazer alguns elementos, nós temos alguns personagens humanos, e uma delas é uma personagem chamada Madalena, que vai fazer aquela associação também religiosa. Inclusive, o próprio Miguel Torga passou por uma experiência religiosa do seminário, e há nele um grande conflito, né, entre esse Deus humano, esse Deus divino, e ele é a representação desse Deus mais humano na própria terra, no próprio Portugal. E a gente vê bem esse reflexo na análise dos colegas, de colocar Vicente, né, como esse pássaro, esse homem perdoado, que é perdoado, e ter esse encorajamento de quebrar esses paradigmas desse Deus opressor, né, castigador, e trazer outra visão. Então, acreditamos muito que essa é a ideia do autor, sobretudo no momento político, no momento de esquecimento, né, de repovoar esse Portugal, de cobrir essa dura realidade e aquelas questões envoltas daquele povo, seja primeiro na obra Bichos, que ele traz essa metáfora, né, dos contos, das fábulas, que representam aí, ao final, trazendo uma moral da história, ou seja, nos contos escritos e reescritos de Contos da Montanha, Novos Contos da Montanha. Então, de qualquer maneira, de qualquer forma, o autor ele vai, né, fazer essa extensão literária e vai enveredar, seja pela novela, pelo romance, pelo teatro, pelo conto, pela poesia, abordando constantemente as agrúrias, as crenças, os costumes, os comportamentos e a visão do mundo, apesar mesmo de estarem atrelados à pobreza, ao meio rural, e aí trazendo esses personagens como tônicas universais. E tem um caráter filosófico humanista nesse autor, né? Ele se estende por toda a obra com esse caráter humanista. Essa é a expressão filosófica de um homem
extremamente humano, voltado para as questões da sociedade de forma mais humana. Então, ele vai quebrar esses paradigmas também dentro da própria Portugal. E como acréscimo, por hora, é isso. Estava com o microfone desligado. Então, obrigada, Lorena. Karina, o que você poderia acrescentar? Sempre tem alguma coisinha que não deu tempo de falar, né? Aí a gente já está. Você falou do homem disfarçado, né, de 37, e daí vai para o homem triste lá de 50, de 82, né? Isso. Então, já é um período grande de tempo, né? Ele Sim, mudou alguma coisa? Maneira de escrever o discurso? Então, professora, exatamente, eu trouxe aqui hoje, né, foquei nesses 2 romances, muito porque até onde a minha pesquisa está, na verdade, eu parto mesmo desses 2 romances, né, no meu projeto de pesquisa, e eles estão aí realmente por um objetivo bem específico, né? O Homem Disfarçado, ele foi publicado em 57, então ele marca essa virada de escrita do Namora. Na verdade, em 57 é esse romance que marca o cenário de Lisboa começando a aparecer na obra do autor, porque até então era aquele primeiro ciclo muito ligado às questões do neorrealismo. Então, o cenário era o campo, né, os trabalhadores rurais, e aí tem essa virada que acontece com a publicação desse romance, que é O Homem Disfarçado, né, que, como eu falei, tem esse protagonista, que é um médico, e aí também vem toda a questão do Fernando Namora com a medicina, né, porque ele, na verdade, foi formado em medicina e a literatura acaba sendo grande parte da vida dele. Ele abandona, né, a medicina e passa a se dedicar totalmente à literatura. E aí, nesse romance, a gente tem o João Eduardo, que é um médico, né, que o tempo todo ele fica voltando ao passado e relembrando o tempo que ele era médico na aldeia, assim como Fernando Namora também foi, né? Mas aí ele é mandado para Lisboa e aí começa, né, toda essa contradição do homem com a cidade. Ele relembra, né, com saudade aquele momento em que ele era médico no campo, mas ele tem que viver em Lisboa. E aí todo aquele corpo que não se adapta àquele cenário citadino. Então esse é o primeiro romance que traz Lisboa, mas que também coloca em choque, né, o campo e a cidade. A gente vê ali os 2 espaços coexistindo, né, nesse dilema do personagem. Então, por isso que eu escolhi esse primeiro romance, porque ele marca, né, essa virada de escrita. Aí a gente já tem uma mudança na escrita do Namora. E eu trouxe o Rio Triste, que é publicado 25 anos depois, em 82, porque ele é o último romance do autor. E aí a senhora perguntou, né, o que muda e tudo mais. Muda que essa presença da cidade se intensifica, né? Nesse primeiro romance que eu falei, coexiste o campo, elementos do campo e da cidade. Já nesse último romance, não, a gente vê, é só Lisboa, aquele personagem inserido na cidade de Lisboa, e a gente vê que o personagem também ele sucumbe, ele não aguenta, ele desaparece na cidade, porque é de fato um ambiente em que ele não consegue viver. Então, eu diria que o que muda é essa exacerbação mesmo, essa presença maior do ambiente urbano. É isso que eu tentei um pouco tratar aqui, que com esse tempinho acho que deu para falar um pouco melhor. Então, porque a gente lendo aqui o Antônio José Saraiva e o Oscar Lopes, eles falam, em algum momento, eles falam que o Fernando Namora pode ser visto como um cronista. Seria isso? Olha, na verdade, o Fernando Namora, assim, pelo que eu tenho estudado bastante, ele se destaca mesmo por ser romancista. Assim, o que colocou ele né, nos anos 70 e 80 como um grande escritor português foi pelos seus romances, mas ele, de fato, tem muitas facetas como escritor, né? Ele escreveu, de fato, contos, crônicas, poemas, então ele passa por diversos gêneros, mas assim, eu diria hoje, assim, pelas coisas que eu estudei, que ele, na verdade, o romance é que de fato chama atenção mesmo, né? Então, porque aqui, ó, aquele Retalhos da Vida de um Médico. Sim, sim. E o Homem Disfarçado também fala de, que nem eles dizem aqui, testemunhos da vida do médico. Isso aí. Na aldeia. É isso? Aqui está na aldeia ainda.
Sim, aí o Retalhos da Vida de um Médico é mais ou menos impressões de viagem, né, desse médico e toda a relação enquanto ele trabalhou na aldeia, né? Mas aí é uma outra forma. Claro que a gente pode estabelecer uma ressonância aí com o Homem Disfarçado, porque a gente tem um protagonista que também é médico e também trabalhou na aldeia, né? Mas aí seria o Retalhos da Vida de um Médico entra mais como impressões de viagem. Ah, é? Uhum. Impressões de viagem. É. Entendi. E aqui, por exemplo, ele começa em 80 já Portugal já mudou de figura, Sim, né? sim, já teve a Revolução, né? Figura do que se a gente for olhar no começo, lá em 57, né? Sim, Então, sim. são dois contextos políticos diferentes, né? O que você vê entre o contexto social de 57 e de 82? O que você acha, pegando esses dois textos aí? Sim, então, em 57, né, apesar de a gente estar aí sob a ditadura, né, salazarista, mas o que a gente não vê nesse romance do O Homem Disfarçado, a gente não vê características políticas, o Namora não vai para esse lado. Ele traz muito mais essa relação homem com a cidade, mas ele não passa por essas relações sociais como ele fez lá na primeira fase, ali nos anos 40, quando ele está realmente engajado com o movimento neorrealista. E aí depois, em 82, no Rio Triste, já passou, né, já teve a Revolução dos Cravos e tudo mais, a gente vê, sim, esse personagem que desaparece na cidade, o Rodrigo, que ele mora em Lisboa, é uma pessoa que traz aquela rotina maçante da cidade, ele trabalha, tem que chegar pontualmente no trabalho. Quando ele desaparece, o narrador deixa algumas possibilidades para esse desaparecimento. Aquilo fica em aberto até o final. E uma delas é que ele talvez seria de esquerda, envolvido, e a polícia sumiu com ele. Porque, apesar de ser escrito em 82, é uma narrativa que ela traz desde os anos 60, se passa desde os anos 60 até os anos 82. Então, traz um pouco aí da questão da censura, da polícia política. Então, em 82, nesse livro publicado, a gente vê mais essas marcas políticas aparecendo, marcas do contexto, né? O que não acontece no primeiro. Que agora dá para falar. Isso aí. Verdade. De 80 pode ser falado. Exatamente, acredito que é muito por isso também, né? A questão da censura, com certeza. Entendi. Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu estou preocupada com o horário, então dá mais alguns minutinhos aí, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Olha, então, como vai ter que acabar mesmo logo, a gente tem que respeitar o horário. Então, agradeço muito, Mauro, a Julie, a Karina, a Lorena e o Lucas, né, que ele já mandou um recado para mim falando que ele teve que sair. Então, gente, eu acho que foi interessante, porque deu para a gente conhecer alguns autores que normalmente, às vezes, na graduação, não dá tempo da gente nem passar perto, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de dar visibilidade a esses autores, aos textos, aos comentários, e abordar dois pontos de vista diferentes, que nem, por exemplo, no caso, a Lorena abordou um ponto de vista, o Mauro e a Júlia outro, e aí entra a Karina com uma outra visão, a visão do médico, né? Apesar do Miguel Torga ser médico, mas, né, é um outro ponto de vista. Acho que foi muito interessante, deu a possibilidade da gente abrir aí o panorama da literatura portuguesa aí nesse período. Então, muito obrigada para vocês, gente. Vou esperar a Renali de volta e um bom restante de evento para vocês. Obrigada, professora Rosane. Obrigada a todos e todas que apresentaram. Obrigada, Karina. Obrigada, Lorena. Obrigada, Mauro e Júlia. E obrigada a Lucas pela apresentação dos seus trabalhos. Obrigada também àqueles e àquelas que assistiram. Tenham todos um excelente dia. E convido vocês para continuar conosco na apresentação dessa semana do Ablac e assistir às nossas mesas. E tchau, tchau. Tenham um bom dia. Tchau. Tudo de bom para vocês.